Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, a primeira desse ano. Convido os irmãos a se colocarem de pés para orarmos ao Senhor, que possa ser um ano de bastante aprendizado, sabendo que daqui para frente temos 52 domingos até o próximo ano. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós te agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que tem nos concedido nesse ano de estarmos ao Senhor mais uma vez diante da tua casa para aprender acerca das Sagradas Escrituras, pois sabemos que tem sido lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor possa abençoar a escola dominical das crianças, dos adolescentes, da juventude, Senhor. E precisamos que o Senhor possa estar iluminando a vida do nosso pastor, do nosso professor. Que cada dia, Senhor Jesus Cristo, a tua glória e a tua graça seja sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pastor Eduardo. Todos os irmãos com paz do Senhor. Amém. Aproveitar aqui na aeróbica do crente, os irmãos já estão de pés. Vamos fazer a nossa abertura, depois os irmãos podem sentar, relaxar e ficarem à vontade. Vamos lá. Lição de número 6, tá vendo? Vamos lá, lições abertas. Lição de número 6, título da lição. Exemplos de liderança feminina. Texto principal. Então, o que edificar Resumo da lição. Em toda a Bíblia, é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe ela será feita em duas partes. A primeira no livro de Juízes, no seu capítulo 4, o verso 4 e 5, e a segunda parte no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, do verso 22 ao verso de número 28. Para melhorar a dinâmica, né, para a gente não perder aquele tempo de ficar vendo quem vai ler, nós vamos fazer a leitura de forma responsiva, tá bom? Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente. Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Segunda Crônicas 34:22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela disse assim: diz o Senhor de Israel, dizei como vós enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque ele deixava queimar incenso perante outros deuses, para me provocar a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu esforço se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enfureceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. E eis que ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Glórias a Deus. Presbítero David, olha o Senhor. Faz o nosso Pai do Senhor. Amém. Deus, Pai, Criador do céu e da terra, agradecemos, Senhor, por esse primeiro escola bíblica dominical, pedimos o teu auxílio, sua orientação com o teu Espírito. Peço
auxiliar, Senhor, abençoe nosso pastor e professor Eduardo, que venha ser instrumento e canal de bênçãos para nós na manhã desse dia. Somos gratos ao Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e verdadeiramente tem nos dado sobre o melhor do ensino da Tua palavra. Queríamos ter uma manhã abençoada diante da presença do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora sim, eles não podem sentar, ficarem à vontade, né, se posicionarem como bem quiserem. Desde já, nós queremos agradecer a Deus, né, por essa primeira escola bíblica dominical do ano corrente de 2023, né, aí nos honrando aí com a tua presença, né, que foram subir, galgaram mais uma posição na casa do Senhor, os irmãos Alexandre Eduardo e a Isabel Lara. Isso quer dizer que a obra do Senhor era assim, ela não para. Ela não para. Para quem pensa que a obra do Senhor ela é estagnada, ela é inerte, não. Né? Por isso nós temos ali as classes, crianças, adolescentes, e vão subindo. Por isso que o apóstolo Paulo fala da seguinte forma: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Cresci, né, já não faço mais as coisas de menino. Por quê? O ensinamento é gradativo. Cada setor, cada departamento tem lá suas orientações e as suas instruções. E isso vai passando, né, de departamento a departamento. Feliz é aquele que consegue pegar todos os departamentos, né? Porque quando chegar, estão com a enciclopédia, estão ali com a bagagem de informação, né, para poder viver o restante da sua vida na presença de Deus. Mas por infelicidade não é assim, né? Quantos começaram, tem essa bagagem, tem essas informações, mas não conseguiram absorver. Ter informação é necessário, é importante, mas absorver ela, para traduzir ela, trazer ela para a vida, é o que é importante. Porque o crescimento, a libertação, a transformação, ela só vem com a prática de todas essas informações, senão é em vão. Senão é a mesma coisa de você ter ela, ter lá no livro fechado, você tem informação, mas está lá, você não está tendo acesso a ela, então isso não tem importância quando você não tem acesso. Isso, assim, nós agradecemos a Deus, né, pela vida dos irmãos que vieram aí para somar, vieram aí para agregar, né, que o Senhor Deus também possa dar a eles o entendimento e o crescimento necessário para crescerem junto conosco. Vamos pegar a lição de número 6, tem 7 ainda para os irmãos ouvirem, e vão ver o quão maravilhoso, o quão grandioso é esse Deus que nós servimos. E a lição de hoje, né, chama muita atenção, né, das irmãs. É voltada mais para as irmãs, né, que vê aí, mas que a obra do Senhor só é formada de homens. Engana-se, equivoca-se quem pensa dessa maneira. Nós vamos começar mostrando que na nossa igreja, os departamentos da nossa igreja, salvo aí, né, pelo presbítero Jason, nesse ano de 2023, que está na diretoria, está na direção dos adolescentes. Porque se for olhar os demais departamentos, é só mulheres. Se for olhar os demais departamentos, são só mulheres. Salva aí, né, o presbítero Jason aí, que Deus, vem cá, vamos somar esse negócio aí, vamos tentar dar uma equilibrada nesse negócio aí. Então, quer dizer, já começa aí, liderança feminina. Os departamentos são liderados por mulheres. Se eu não me engano, foi no finalzinho de ano, quando nós estávamos prontos para nos alimentar, a pastora Brunella estava ali, só ditando ritmo, só delegando o que deveria fazer. Está vendo aí? Essa vai ser a minha missão. As mulheres falando o que tem que fazer, delegando funções. Isso quer dizer, se uma mulher está com poder, está com autoridade, se ela está sobre mim, isso quer dizer que eu sou menos do que ela? Não. Eu tenho que respeitar aquela posição, aquele momento. E na casa de Deus, né, é dessa forma. Temos que respeitar, porque se nós não sabemos como Deus vai fazer, nós vamos ver através da revista que Deus é soberano. Ele faz como Ele quer, põe quem Ele quer para fazer a obra dele. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós começarmos a falar, né, da revista, do comentário que o comentarista esboçou para a gente, para nós passarmos no dia de hoje, nós vamos ver a ação grandiosa, o trabalhar de Deus, e assim como tem sido na vida de algumas das irmãs, né, que o ano passado estiveram na frente de departamentos e viram quanto é necessário, o quanto é de suma importância ter
a direção de Deus, ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus, poder sentar, poder se ajoelhar, orar e falar com Deus. Deus está dessa maneira, Senhor. O Senhor está nesse pé. O que nós devemos fazer? Aí Deus, né, como é bondoso e como nos assiste e como nos ouve, nos dá a resposta. E assim foi e sempre será, né? Em todo o tempo, assim será. Glórias ao nome do Senhor. E diz assim o comentarista, nos trazendo a introdução: a temática a respeito do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja tem provocado grandes debates, mas a Bíblia tem as respostas para as questões mais complexas e centrais a esse respeito. Nesta lição, vamos analisar a liderança feminina e sua importância para a Igreja de Cristo. Ele começa aqui, né, num ponto agudo. Isso, mas é para aqueles que ainda estão, não sei se os irmãos já viram aí naquelas charretes, aquelas pessoas que usam aí aquelas carroças, os cavalos usam aquela viseira. É só para ele olhar para frente mesmo. É para ele não desviar a atenção dele olhando para os lados. Gente, é século 21. É século 21. É tempo de ter a mente mudada, transformada, segundo o apóstolo São Paulo diz, né? Para nós mudarmos o mundo com a força do nosso entendimento. Porque nós vamos ver aí que tem outros movimentos aí que querem deturpar, tirar da direção, tirar o foco da palavra de Deus, né, no nosso presente século. Quando eu falo a respeito daquela viseira, quando ele faz aqui que ele diz que as questões mais complexas e centrais a esse respeito. Vamos lá. Tem homens aí que acham que mulher é só para ficar em casa, cozinhando, lavando, cuidando de filho e cuidando de casa. Tem homem que mulher é só para isso. Tem em determinadas regiões, né, que nós vemos, principalmente na cultura judaica, qual é o objeto, qual é a função principal da mulher. É de discordar. Nós vemos na Índia, nós vemos em outros países, qual é o papel da mulher na sociedade. Só que nós vivemos hoje século 21, muita coisa mudou. E a partir dos anos 60, né, começou lá, né, essa revolução, começou lá a buscar essa transformação. Não sei, eu li isso por alto, acho que são mais ou menos 90 anos em que a mulher está votando. Já tem 90 anos em que a mulher, né, teve ali o seu direito também de poder participar, está votando. Então, muita coisa mudou, né, a esse respeito, mas tem gente que quer mudar mais, assim como lições passadas nós trouxemos, que tem alguns que querem atualizar as Sagradas Escrituras. Querem dar uma do doutor Alexandre de Moraes, que está atualizando, né, a Constituição a modo dele. E atualizar a Escritura Sagrada é justamente isso, fazer segundo o seu modo, segundo as suas concupiscências, para poder cobrir a sua multidão de pecados. Se nós pararmos para analisar, quando falamos de atualização, será que Deus, como soberano, e como Ele vive de eternidade a eternidade, Deus errou em algum momento ao escrever, ao levantar esses homens, né, cheios do Espírito Santo, para poder escrever as Escrituras Sagradas? Será que Deus errou em algum momento? Chamou alguém errado, iluminou, ou, né, deu essa capacidade errada para hoje nos induzir ao erro? Será que Deus assim trabalhou? Não, de forma alguma. Deus, o Senhor Deus, né, desde o princípio, Ele sabe muito bem o que vai acontecer. Nós vemos Deus como um ser surpreendente, porque a todo instante Deus está nos surpreendendo. Mas Deus, em relação a nós, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Independente da situação, o Senhor já tem as respostas. Vamos lá, para nós trazermos um exemplo de como Deus tem o controle de tudo. Quando nós vimos Moisés encurralado, o faraó atrás e o mar vermelho na frente, o homem não sabia o que fazer. E quando Moisés se dirigiu a Deus, o que aconteceu? O que vem, amigos? O que você tem na sua mão? Toca nas águas, ela vai abrir e você vai passar. Deus, em relação ao homem,
já tem tudo pronto, só espera o momento certo de fazer. Mas o homem, em relação a Deus, todo tempo ele é e será surpreendido por esse Deus maravilhoso. Aí quando diz aqui que questões mais complexas e centrais a esse respeito, nós vamos ver um pouco mais sobre isso aí, lá no terceiro tópico, né? Fala sobre o feminismo, esse movimento feminista, né? O que eles querem, né? Reivindicar os seus direitos, né? Mas totalmente alheio, aleatório, fora da palavra de Deus. Aí o primeiro tópico, ele começa aqui dizendo que a mulher nas escrituras sagradas. Será que teve um papel importante a mulher nas escrituras sagradas? Nesse primeiro tópico, o comentarista vai falar a respeito da criação da mulher, a mulher no ministério de Jesus e o papel da mulher. Vamos lá. A criação da mulher. A mulher foi a parte fundamental no plano divino da salvação. Segura aí. A mulher foi a parte fundamental no plano divino da salvação. Aí ele explica, porque o Filho de Deus foi gerado mediante a atuação do Espírito Santo no ventre de uma jovenzinha chamada Maria. Olha como é que Deus, né? Ele é soberano, ele é inteligente, ele sabe o que ele faz, e às vezes é contestado. E as pessoas querem dizer que para Deus, Deus é errado. Eu fico olhando muito aí, quando essa parte de estética, a mulher quer se corrigir, ou até mesmo homens querem se corrigir. Eu fico olhando sempre aí e falo, nasceu louro e quer ficar de cabelo preto, nasceu de cabelo preto e quer ficar louro. Eu estou vendo aí um monte de jovem pintando cabelo de branco, eu dou graças a Deus por Deus que não preciso pintar, né? Querendo fazer aquelas luzes para ficar com o cabelo aí grisalho, eu dou graças a Deus que não preciso de nada disso. Nunca precisei pintar para poder ficar do jeito que é hoje, mas as pessoas se fazem. As pessoas aí hoje se enchem de tatuagem, é o corpo todo marcado. Se tivesse nascido marcado, queria tirar as marcas. Fica aí andando aí, cheio de pis. Tudo quanto é parte do corpo tem pis. Se tivesse nascido com algum problema dessa natureza, queria tirar, porque achava feio. Ou seja, de uma certa forma está querendo dizer, Deus não era assim que eu queria ter nascido. Eu queria ter nascido assim, Deus, ó. Ótimo, então faz essas mudanças aí. Nós vimos, não tão recente, mas nós vimos a astúcia, né, de Michael Jackson, né? O cara gastou a fortuna para fazer toda aquela estripulia, para fazer tudo aquilo que ele tinha imaginado fazer. O que aconteceu? O cara virou um monstro. Fora outros mais, né, que tem por aí. E o último que eu vi aí, o cara querendo se parecer com o leopardo, aí mexeu na estrutura do corpo dele, do rosto. Gente, misericórdia, se fosse para ser leopardo, Deus tinha te feito um animal. Mas Deus te fez gente, te fez racional. Não tenta mudar a ideia de Deus, não, que depois é o preço caro que se paga. Se Deus te fez assim, agradece a Ele. Né? Agradece a Ele pelo que Ele te fez, como Ele te fez, pelo que Ele te deu. Né? Não tenta entrar pelo caminho dizendo para Deus que Ele está errado, porque Ele diz aqui, ó, Ele formou a mulher lá no jardim do Éden, depois de toda aquela história que nós conhecemos a respeito de Adão e Eva, pela desobediência, não cumprir o que deveria ser cumprido, foram expulsos do jardim do Éden. O Senhor Deus deu agora uma nova incumbência para Eva, falou que ela, com dores ela geraria, ela teria filhos com dores de parto. As irmãs nem sabem, né? Não é fácil realmente, né? É uma coisa difícil, uma coisa tremenda, mas precisa se cumprir a palavra de Deus. Nós vimos aí o que o Senhor falou, e tem gente que nós vamos ver, quando chegarmos lá no terceiro tópico, vamos falar justamente sobre isso, né? Vai falar justamente sobre isso, que não é justo, que Deus errou ao amaldiçoar ou a determinar a mulher que seria dessa forma. Agora vamos lá, vamos ser racionais. Tem outra forma?
gerar filho sem dor? Tem? Dizem para mim, será que tem? Nasceu ali, fez cesárea. Beleza, mas depois. A gente vê ali, vamos lá, a gente vê um elefante, né? Vemos uma vaca, vemos uma girafa, vemos todos esses animais também fazendo a sua parte. Será que eles também não sofrem pelo seu sofrimento? Então Deus não é. Deus não é injusto. Nós pregamos que Ele é santo, justo e verdadeiro. As pessoas que querem colocar Deus nesse nível, as pessoas que querem colocar Deus na parede, mas Deus é justo. Nós é que devemos realmente abrir o nosso entendimento para compreender como Deus é. Porque aquele diz, que o Filho de Deus foi gerado. Deus já sabia que lá na frente Jesus ia precisar se encarnar. Jesus ia precisar nascer. Então ele já tinha tudo preparado. E através da história de Maria, que nós conhecemos muito bem, Jesus foi gerado no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo. Isso precisava acontecer. Então Deus já tinha tudo encaminhado. Poderíamos utilizar vários textos bíblicos para confirmar a importância e o valor da mulher, mas nenhum supera o texto da sua criação em Gênesis 2, 18 a 25. A semelhança do homem, a mulher foi criada por Deus com um propósito específico: ser adjutora. Aí ele diz aqui que, uma vez que a fonte criadora do homem é a mesma que a trabalhou, ou seja, Deus, não há diferença de importância e de valores entre ambos, mas há diferença de papéis. O homem foi chamado para um determinado objetivo e a mulher também foi chamada para o seu objetivo, mas a importância de valor entre eles, porque todos para Deus têm a mesma importância. A mulher teve e tem um papel fundamental e indispensável no reino de Deus nessa terra. É indiscutível a demonstração do cuidado do Senhor para com as mulheres em toda a narrativa bíblica. Se nós formos ver, pararmos para ler, não quer dizer por ele tratar Eva desse jeito, depois a história não conta mais, a Bíblia não conta mais como foi a dependência deles de Deus, mas nós entendemos que foi uma vasta, foi muito grande a dependência dele. Deus só deu ordem, olhando assim, Deus só deu ordem, Tipo assim, vamos supor que seria lá o pastor Adriel e a diaconisa Alana, Adão e Eva. Agora vocês vão para lá, vocês vão plantar, vocês vão trabalhar a terra. Aí o pastor Adriel, mas como que eu vou plantar? Como que eu vou trabalhar a terra? Dá seus pulos aí, pastor Adriel. Faz aí. Não foi assim que Deus fez. Deus não é desse jeito. Deus não trabalha. Aí eles foram, fizeram o que tinham que fazer, vieram lá os seus filhos e a história continua até hoje. Nós vemos vendo os efeitos dessa história. Aí mostra a demonstração do cuidado do Senhor para com as mulheres. E nós vimos em todas elas. Ele vai citar aqui, daqui a instante, ele vai citar a respeito de Agar. Quando foi para o deserto, achou que ia morrer, pensou que ia morrer, Deus ali então enviou cuidado para Agar. E assim outras más. Sara, no seu desespero, querendo ter o filho da promessa que Deus prometeu, que de Adão seria gerado uma grande geração, tal, tudo. Como? Se eu tenho um ventre seco, se eu sou estéril? Você está falando comigo, Deus criador de todas as coisas, pode ficar tranquila, porque no seu tempo você vai gerar esse filho. Aí vem aquela parte, dela querer dar ajudinha a Deus, Tem muito disso por aí, Tem muito disso por aí. Homens e mulheres querendo dar uma ajudinha a Deus para que as coisas venham a acontecer em sua vida. Mas Deus não precisa de ajuda. O Senhor não precisa de ajuda. São muitas referências feitas pela Escritura Sagrada a esse estudo. Falamos aqui somente duas. Aí ele vai citar aqui, não podemos esquecer do cuidado do Senhor com Agar no deserto. Ali Deus lhe ofereceu direção, proteção e cuidado. Então Deus, Ele é maravilhoso. Agar passou a ter direito também da promessa por causa do nascimento de Ismael, que veio a Sara querer dar uma ajudinha
abençoou Sara de uma certa forma, pelo nascimento, né, de Ismael, que queria ajudar a Deus. Aí ela depois viu, né, pagou o preço ali, que Agar se sentiu na posição, porque ela tinha dado um filho a Abraão e Sara não, passou ali a viver uma contenda, uma aflição que ela mesma buscou. Né? Aí nós vamos ver na Bíblia assim, de que se queixa a alma vivente? Dos seus próprios pecados. Ela não tinha nada que fazer aquilo, mas estava com pressa. Olha o que deu, passou uma grande aflição. E também nós vemos na história, né, a situação de Ana, né, que teve como adversário o Penino. Ela queria dar filhos a Eucana, porém tinha essa dificuldade também de gerar filhos. Mas Eucana disse para ela que amava ela daquele jeito. Mas ela queria, de todas as formas, né, dar filhos a Eucana. E chegou um dia que Deus, né, realmente abençoou ela pela forma que ela buscou o Senhor, como o Senhor assim realmente, grandiosamente abençoou a Ana. Aí mostra aqui as mulheres no ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher e teve todos os cuidados que uma criança precisa receber de uma mãe para que tenha um desenvolvimento saudável. Às vezes fica olhando assim, né? A Bíblia não nos mostra, né, toda a infância, mostra algumas situações, como mostra aquela que eles foram adorar, né? E chega lá, Jesus deu uma escapadinha ali, quando foi ver, Jesus, acho que com 12 anos, estava sentado no meio dos grandes, debatendo sobre o Evangelho, debatendo sobre a palavra de Deus, com 12 anos. Agora você imagina, Maria e José fazendo o papel de pai e mãe para Jesus. Será que esse menino deu trabalho? Será que esse menino era levado? Será que Jesus era mal criado? Jesus era respondão? Jesus gostava de ficar na rua? Não sei. Qual era o trabalho que Maria e José tiveram para cuidar de Jesus? Porque ele diz aqui que teve todos os cuidados, né? Que ela teve todo o cuidado que uma criança precisa receber de uma mãe para que tenha um desenvolvimento saudável. Ele teve lá a sua necessidade de ter um pai e uma mãe, ser cuidado. Então não é dizer que só porque ele não teve essas necessidades, porque ele diz que ele viveu como um homem aqui na terra, 100% homem e também 100% Deus. Aí diz mais, durante o ministério terreno dele, as mulheres tiveram uma participação especial. Aí vem ele dizendo que o Senhor Jesus quebrou alguns paradigmas do seu tempo, ao permitir que algumas mulheres o servissem com os seus bens. Nós falamos muito, né, da cultura judaica, qual é o papel da mulher, o que elas têm que fazer, tem horário para tudo, tem, né, restrição, tem restrições. Então não é assim que elas vivem, né, soltinho, não. Da cultura judaica, a mulher tem lá também os seus parâmetros para viver. Não vive assim, né, de qualquer maneira. Então, nessa época, né, o Senhor Jesus precisou quebrar realmente alguns paradigmas. Aí nós vamos terminar aqui, ele vai citar uma aqui que nós vamos depois falar um pouco mais sobre ela. O Filho de Deus veio para salvar a todos e resgatar a dignidade das mulheres de todos os tempos. Jesus curou algumas delas, libertou dos espíritos malignos e as perdoou. Jesus se dedicou também a pregar e a ensinar as mulheres, como se vê no seu encontro com a chamada mulher samaritana, uma mulher que tinha uma reputação duvidosa. A primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena. Portanto, está claro que Jesus reafirmou a importância e o valor das mulheres. Como nós falamos que o Senhor Jesus quebrou alguns paradigmas, né, para que essas mulheres pudessem servir a Ele com os seus bens. Aí aqui ele cita a passagem da mulher samaritana. Qual era o paradigma? Qual era a restrição? Os judeus não falavam com os samaritanos. Só que Jesus não veio, o Senhor Jesus não veio para ficar preso dentro de paradigmas, dentro de restrições. Ele veio para abrogar a lei. Ele veio para melhorar a lei.
Então ele viu a necessidade de resgatar, né, de trazer aquela mulher também para o convívio. Então ele, ao conversar com ela naquele horário de tirar a água, que nós sabemos, né, como os irmãos que me antecederam já trouxeram aqui, que tinha o horário para buscar água, porque o horário era, o sol estava muito quente, e ela não podia se misturar com as demais, porque o seu comportamento, aos olhos da sociedade, era um comportamento diferente das demais, então procurava ter ali, né, o seu distanciamento, a sua separação. Então ela tinha. Mas Jesus sabia que naquele horário ela ia estar ali, então ali ele chegou e conversou com ela, ou seja, quebrou um paradigma. Muitas vezes a gente pensa que é fácil, né? Mas não. Hoje nós vemos a dificuldade de uma restrição. Então, assim, não são todos os lugares que o Evangelho pode ser pregado com facilidade, igual nós aqui estamos. Porque quando eu estive fora, né, nós vamos pregar lá, se não é restrito, você consegue pregar. Mas para você pregar para aquele povo lá de fora, lá dentro, pregar para eles, é difícil, é complicado. E já tem outras regiões, uma chamada janela 10x40, é uma região totalmente complicada realmente, você não consegue, nem entrar você consegue, é difícil realmente pregar a palavra de Deus nessa região, a chamada janela 10x40. Aí, como diz aqui, que ele fez o quê? Ele ensinava, né, essas mulheres, ele ensinava essas mulheres. Não é só chegar e falar que você não pode. Às vezes eu fico meio estarrecido, porque chegam para a gente, às vezes só nos traz um problema. Não nos traz ali nenhum exemplo de solução como pode ser feito. A pessoa fala assim, dá suas curvas, faz aí, eu preciso disso, mas como isso pode ser feito? Vamos dizer, mas não. Jesus ensinava as mulheres o que elas tinham que fazer, como elas deveriam se comportar. Aí nós vimos durante, né, nós vamos ver daqui alguns deles aqui, como elas viviam, né? Como naquela passagem lá daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, né, aos pés do Senhor lá, fugiu, secou com seus cabelos, o que os fariseus, né, os publicanos falaram daquele ato, né? Eles não entenderam por que ela estava se comportando daquela maneira. Somente quem recebe a ação de Deus, quem recebe o agir de Deus em sua vida, para te tirar de uma situação como essa mulher foi tirada da vida dela. Então nós vemos que o comportamento é realmente diferente. Então, para elas também entrarem nessa situação, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, como algumas dessas mulheres tomaram a atitude de serem líderes, né, para poder, como lá no Novo Testamento, algumas delas deram as suas casas para que pudessem ser ponto de pregação. Essas mulheres eram casadas, tinham lá os seus maridos, mas a Bíblia não mostra aqui que elas foram lá ter com ele, né, para poder chegar a esse consenso, de poder dar a casa para poder, né, ser um ponto de pregação. Mas aqui nós acreditamos que elas fizeram da maneira certa, teve um colúrio, né, e fizeram da forma correta, para não haver intrigas, para não haver problemas. Então nós vimos que o Senhor Jesus dedicou também a pregar e a ensinar para elas, como nós vemos ele na morte de Lázaro, quando Marta e Maria chegaram diante deles, como foi o cuidado, como foi a atenção de Jesus para com essas irmãs. Aí o terceiro subtópico diz assim, que o papel da mulher. Deus, como Criador, ama, valoriza e se importa com a mulher. Entretanto, qual o seu papel no plano divino? Segundo o texto bíblico de Gênesis 2:18, o Senhor afirmou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Aí o comentarista vem dando, né, o conceito de adjutora. Vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio e socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a mulher é partícipe da responsabilidade de Adão e com ele coopera no plano de Deus. A expressão que esteja como diante dele significa idônea, que seja capaz de. Aí nós vamos ver o papel. Não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma adjutora, ou seja, uma que esteja do seu lado. Tem um jargão, né? Nós falamos assim, a sociedade fala, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. A mulher não foi feita para andar na frente, atrás, embaixo, em cima. Foi feita para andar do lado. Às vezes nós vemos aí, né? Ainda existe ainda aqueles que usam a viseira e querem trazer ao pé da letra, né? Não, mulher lá em casa só fala quando eu mando. Eu gosto muito de ir no interior. Quando nós vamos no interior, nós vemos realmente como assim, essa submissão, não porque é ter um chicote para ela, não, se ela não fizer, ela vai ficar de. Não. É pela ela, submissão, pela vontade de se comportar daquela maneira, pela vontade de ser assim, para fazer com que as coisas caminhem, né, da maneira como deve ser, como deve caminhar. Sendo adjutora, sendo ajudadora, ajudando em todo o tempo. Porque esse é o papel da mulher. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí, buscando um exemplo melhor para essa parte, diz assim, que esteja como diante dele. Quer dizer, significa idônea. Ou seja, que seja capaz de quê? De prestar esse socorro, de prestar essa ajuda, de ser uma auxiliadora de verdade. Aí eu vou buscar nas Sagradas Escrituras, nós vimos lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 25, que foi contada há pouco tempo essa história de Nabal. Nabal parece que tinha aquela viseira, por ser poderoso, por ter dinheiro, por ter propriedades, por ter bens, né? Só olhava para frente, só olhava, ou seja, era egoísta, só olhava para si mesmo. Davi, como foi contado, num certo tempo, Davi ajudou muito a Nabal, auxiliou muito a Nabal. E conseguiu um tempo na necessidade de Davi então buscou refúgio, buscou socorro também de Nabal. Só que quando os mensageiros de Davi chegaram lá, eles foram destratados. E enviou, Nabal mandou, né? Tratou muito mal e eles foram levar a resposta para Davi. Como é que Deus é, né? Davi ali já se aborreceu, né, se enfureceu e tentou eliminar toda a casa de Nabal. Toda a casa de Nabal. Agora que entra o papel da adjutora. Um dos servos ouviu a conversa, ouviu a situação, foi e falou para Abigail, a esposa de Nabal, que rapidinho maquinou uma situação, maquinou a ideia e mandou que o mensageiro fosse até Davi. E ela também foi, mandou preparar tudo aquilo que Davi precisava e foi no corpo de Davi. Essa, como adjutora, ela impediu uma grande tragédia, que o projeto de Davi, que o propósito de Davi se cumprisse. Ela poupou toda, né, a família de Nabal. Essa foi a ajudadora, essa foi a adjutora. Porque ela podia dizer, deixa para lá esse troglodita aí, né? Esse grosso aí que... Não. Ela foi realmente adjutora. Ela foi uma que foi capaz, ela foi idônea, né? Ela teve ali o seu pensamento, maquinou como ela chegaria a Davi
para pedir perdão, para pedir que Davi perdoasse a atitude, o comportamento, né, do seu marido. Então, ser adjutora é isso aí, é para auxiliar, é para ajudar, não é para ficar igual muitas, né? Tipo assim, tem um exemplo que a gente fala, meu marido tem 1,80 m, a mulher 1,5 m. Ela é pequenininha, mas quando ela resolve esticar o braço e botar o dedo no nariz do marido, ela fica igualzinho, da altura dele. Brava? Brava? Não, tem nada a ver com a irmã Márcia. Tem nada a ver com ela. Ou seja, em vez de ajudar, por causa da situação, não quer trazer cobranças. Essa não está fazendo o seu papel de adjutora. Não está fazendo o papel dele. Está cobrando, está vendo o esforço, está vendo o que está sendo feito, mas não quer participar. Acha que fazendo cobranças esse tom, dessa maneira, está participando. Não está participando. Só está botando mais peso na situação, só está botando mais lenha na fogueira. A adjutora é como nós vemos, né, esse papel de Abigail, que mais tarde, após a morte de Nabal, ela foi também uma das mulheres, né, de Davi. Então, o papel da mulher é ser adjutora, é ser auxiliar, cooperar, ajudar, também participar. Nada desse negócio de ficar, né, baixo dos pés, né, só porque fala que o homem é a cabeça, depois nós vamos ver isso, e que a mulher tem que andar, não. Deus fez para andar do lado, para participar, para ajudar. Hoje nós estamos vivendo aí século XXI, e nós vimos aí que tem muitos que carregam ainda, né, essa tradição lá de trás, né? Não, mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos. Aí quando ele chega em casa, por culpa dele mesmo, dessa linha de pensamento, a mulher está lá toda descabelada, né? Feia, mas por culpa dele, ele não cuida, mas quer cobrar também, né? Ele não cuida, ele não trata, mas ele tem que fazer o papel dele. Já que ele quer que ela fique, ele tem que cuidar dela, né? O tempo da escravidão acabou há muito tempo, hoje é século XXI. Nós vemos aí realmente a mulher com o seu espaço na sociedade. Algumas aí, né, galgando posições bem elevadas, né, profissionalmente, porque se prepararam, se capacitaram para isso. Não que nessa época não tinha sim, como, mas, né, preferiram cumprir com o seu papel, cumprir com o seu objetivo. Igual hoje nós temos a nossa igreja, né, pessoas graduadas, estão correndo atrás de aumentar mais ainda a sua graduação para exercerem funções que estão buscando dentro, né, na sua vida profissional. Isso é errado? Não é errado. É época de partilhar mesmo. É época de compartilhar. É por isso mesmo, século XXI. Nada daquela visão grossa, grotesca de que mulher vai vir para dominar o tanque, dominar a máquina de lavar, ter habilidade de dirigir um fogo. Não, isso acabou, gente. Isso acabou. Quanto homem sabe fazer isso também? Eu, graças a Deus, sei fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus que eu sei fazer isso. Vamos lá, o segundo tópico, que fala sobre isso que nós acabamos de falar. Mulheres na liderança. Então vem aqui, fazer uma perguntinha. Nós estamos 1, 2, 3, 4, Brian, Virginia, Benjamin ali. Qual hoje é a concepção? Sempre os irmãos são tudo mais novo, salvo que o irmão Eduardo, né, os dois Eduardos, né? Hoje, qual é a visão de ter uma mulher na liderança? Uma mulher mandando em você. Com certeza, lá o pastor Adriel deve ser mulher, seu patrão lá, não é? Ou é homem? Homem. Mas tem uma mulher que é acima de você, né? Pastor Adriel, também da mesma forma, né? Nessa área de venda, você tem uma mulher que também se sobressai. E
Elas sabem trabalhar mesmo. Elas sabem. Então, assim, tem gente, irmãos, tem. Tem gente que estão lá atrás ainda, nós sabemos que tem. Não aceita que a mulher tenha uma posição maior do que a dele, porque ele vai se sentir abaixo e ele quer estar por cima. Tipo assim, vamos lá, eu tenho lá minha esposa e minha esposa ganha melhor do que eu, ganha mais do que eu, né? A profissão dela, aquilo que ela estudou, aquilo que ela buscou, né? Então, quer dizer, dentro de casa ela vai fazer o quê? Tem hora que ela vai cantar, né? Eu ganho mais, realmente, né? Deus vai falar mesmo. Aí ele vai se sentir humilhado e tal, e tudo. Mas eu sou homem, sou eu que mando aqui na casa. Nós não estamos falando a esse respeito de que sou eu que mando e tal. Saber na hora da adversidade, poder sentar e resolver os problemas. Ou seja, já que tá bom, você ganha mais, né? Então você paga a água, você paga a luz, você faz a compra, você paga a prestação do carro, você paga a prestação da casa. E você não vai fazer nada, não? Não é você que ganha mais? Você que diz que você ganha mais? Não é assim. Tem que sentar, conversar e fazer com que as coisas realmente funcionem como devem funcionar. Tem muita gente por aí que não aceita ficar debaixo desse jugo, ficar debaixo dessa situação. Aí aqui ele nos traz logo no começo, mulheres na liderança, ele vai falar sobre a liderança de Débora e a liderança de Ulda. Vai falar assim que Débora foi profetisa e também exerceu a função de juíza em Israel. Olha bem, Débora profetiza e exerceu a função de juíza em Israel. Liderou o seu povo que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. A opressão que Israel viveu foi consequência da sua desobediência a Deus. Mas o povo orava ao Senhor e pedia ajuda. Então ele levantava juízes para libertá-los da opressão do inimigo. Débora recebeu uma mensagem divina que deveria ser entregue a Baraque. Foi até esses dias, né? As irmãs trouxeram essa palavra de salvação nesse teor, pregaram justamente sobre isso. Né? Foram buscar a profetisa para poder saber como seria a peleja. E nós vamos na peleja, nós vamos vencer, como vai ser. Fala para nós aí. Então, quando busca Deus, né, Deus dá a resposta. É isso que nós temos aprendido. Ele está com problema, está com dificuldade, busca o Senhor. O Senhor responde. Ele tem prazer em responder. E aqui não foi diferente. Ao buscar Débora, né, Débora foi e concedeu a resposta a Baraque. Só que o interessante, né, dessa história, que ela ainda disse que ele receberia a vitória, não por causa dele, mas sim por causa de uma mulher. Não, ele que iria lutar, ele que iria a peleja, mas ele receberia a vitória não por causa dele, mas por causa da juíza e profetisa dela. Não é que Deus é tremendo, né? Não é que Deus faz as coisas, né? Ele sabe a quem ele vai dar a glória, ele sabe a quem ele vai dar a honra, ele sabe a quem ele vai usar. Porque nas palavras de Baraque, quando nós lemos a história, ele disse: eu só vou à peleja se você for. Quando nós olhamos assim, nós vemos, né, o descabimento da proposta. Ver uma mulher na frente da peleja. Pensa bem. Ali que nós assistimos alguns filmes e vimos na história, e vemos Joana d'Arc, né, que ela participou da história, ela esteve também em frente de batalhas, né, a Joana d'Arc. Mas vê, naquele tempo tão remoto, ver que a gente sempre vê a mulher como diz a Bíblia, como um vaso mais fraco.
mas na frente de uma batalha, que é imposta por uma proposta de um homem que foi chamado para aquilo, para guerra, para peleja, ó, eu só vou se você for. Tudo bem, e quando Deus disse para Moisés que ele não ia, que era para Moisés ir, que ele não ia, e Moisés disse, Deus, se o Senhor não for, eu não vou também não. Não faz sentido, se o Senhor não for, né, eu ir. Então, nós vimos aqui, beleza, né? Fazendo essa separação, se você for sem Deus, realmente você vai ter um problema. Mas ele viu na vida de Débora a direção de Deus, né? Ele viu na vida de Débora Deus, né, na vida dela. Então, nós só vamos se você for. Então, ele foi, Deus deu, né, realmente essa vitória a Baraque, mas o mérito não ficou para ele. O mérito ficou para Débora. E outras histórias mais que nós vemos, nós vamos falar daqui a pouco da história de Uda. Quando nós vemos que Deus quer trabalhar, o Senhor tem algo para fazer, né, ele vai, independente, como nós falamos a priori. A obra do Senhor não para. A obra de Deus não para. Quando nós paramos para analisar a história de Deus na vida da rainha Esther, Esther estava ali, ó, vivendo sua vidinha normal, sua vidinha pacata, sem pretensões nenhuma. Mas chegou um momento em que alguém que estava em uma situação bem mais confortável do que a dela, agora resolveu crescer, mostrar as unhas, né? Mostrar as unhas. Nós estamos falando da rainha Vasti, quando foi chamada pelo rei para se apresentar, né, que ela só podia se apresentar quando fosse chamada, quando fosse convocada pelo rei. Então o que ela disse? Ela disse que ela não vai. Ela disse que não iria, que não estava se sentindo bem, que não iria. Então agora ele veio a oportunidade, oportunizou para Esther, na vida do seu tio, que ela fosse, né, participar daquele desfile, né, aquela apresentação das moças bonitas do reino. E ela foi escolhida. Aí, cumprindo o seu papel agora de rainha, houve uma conspiração contra o povo judeu, contra o povo judeu. E como agora livrar o povo se não tem ninguém em eminência? Como? Se não tem ninguém na frente. Nós acabamos de ler aqui que Deus sempre levanta juízes quando o povo está em situação adversa, por causa da sua desobediência. Vamos dizer, não era o povo em sua totalidade, mas uma massa muito grande resolve agora desobedecer, resolve agora pelo caminho da idolatria, da desobediência a Deus. Então, Deus assim, não toma o culpado por inocente. Ele tem que trazer a correção, né? Ele tem que trazer a sanção. Ainda que tenha um grupo menor, que é temente, que é obediente a Deus, mas para corrigir aqueles que ali estão prevaricando, fazendo tudo que o Senhor disse que não é para fazer, o Senhor não precisa trazer a sanção. Aí diz aqui que ele vendeu, né? Essa parte que ele vendeu a Cícera, mais na parte da profetisa Uda. Aí vem Amã trazendo ali, né, tramando para poder destruir os judeus, porque ele não gostava do tio de Esther. Ele se sentiu ali subjugado. Esse cara não me respeita, esse cara não me reverencia. Tudo porque ele falou que ele não se dobrava diante de homens, ele só se dobrava diante de Deus. Então vamos extirpar, vamos acabar com esse povo aí. Em todo o tempo na história, o povo de Deus foi realmente perseguido, justamente por não se dobrar diante de situação, não se dobrar diante de homens. Nós vemos Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e outros mais. Aí então agora usa a rainha Esther, teve um processo muito grande para poder entrar na presença do rei, para poder falar o plano maquiavélico, perverso de Amã
para poder destruir o povo judeu. Olha como Deus é. No abater de uma, Deus levanta agora alguém, né, com procedência judaica para estar ali, porque se isso acontecesse, se o plano de Amã desse certo, ela também iria perder, né, a vida dela, porque ela fazia parte do povo judeu. E Deus agora usa ela para trazer mais esse livramento, trazer mais essa vitória. Então, quer dizer, uma das mulheres também posta na frente para trazer a vitória, para trazer a libertação, né, para ser usada pelo Senhor, para trazer livramento ao seu povo. Aí ele diz aqui, que Uda é mencionada na história do povo de Deus, quando Ilquias encontra o livro da lei do Senhor no tempo durante a reforma que o rei Josias havia de fazer. Ela era esposa de Salum, guarda das roupas da corte de Josias, e tudo indica que ele viveu em Jerusalém, na cidade baixa, e era conhecida e reconhecida como profetisa. Eu achei bem interessante quando nós lemos a história de Josias, né, que quis realmente fazer a reforma na casa de Deus, né, levantou financeiramente, né, encontrou condições, os operários, né, tal, tudo foi encontrado nesse livro, foi lido esse livro, depois o livro das crônicas, aí viu a prevaricação do povo de Deus daquela época e tal, tudo, e nesse livro tinha ali grandes maldições que o Senhor falara que iria fazer ao povo por causa da sua desobediência. Então eles foram buscar a profetisa Uda, e ela disse tudo que deveria ser falado, né? Porém, para Josias, que se quebrantou, que mandou buscar a orientação de Deus, né, que quis reformar a casa de Deus, que mostra que Josias que cedo, Josias foi rei cedo, acho que tinha mais ou menos 8 anos de idade, ele foi posto, né, como rei, e já então assim, jovem ainda, ele acabou com toda a idolatria, ele foi acabando pouco a pouco. Então, quer dizer, ele tinha o coração dele voltado para as coisas de Deus, para a adoração do Deus vivo. E nisso ele contou ao seu favor, que quando ele for buscar, mandaram buscar a profetisa Uda, ela disse que com Josias não ia acontecer nada. Daquela maldição que estava escrito no livro, nas crônicas, não ia acontecer nada com Josias por causa do seu comportamento, pelo que ele fez. Ele ia descer em paz à sepultura, né? Ele não ia provar de nada daquilo. Logo após a morte, né, de Josias, então agora Deus cumpre com o que ele cumpre com a sua palavra, porque é isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos. O Senhor vela pela palavra dele para que ela se cumpra, não importa o tempo. Nós vimos na última em que nós aqui estávamos, quando o Senhor se levantou para poder falar, né, também aqui ao lado do nosso pastor, poder falar assim que ele visita até a 4ª geração. Quando o Senhor quer extirpar o mal, não. Ele sabe até onde ele vai para acabar com todo aquele mal, para acabar com a maldição. E se ele quiser também estender a maldição, né? Não tem como. Quando nós vimos ali que aquele povo que levou a arca da aliança, que tocaram, que fizeram o que queriam com a arca da aliança, o Senhor os amaldiçoou com o quê? Não é esquisito de falar, mas o Senhor os amaldiçoou com hemorroida. O Senhor os amaldiçoou dessa forma. Aí nós vemos aqui que por intermédio da profetisa Uda, Deus deu uma grande vitória a Josias, mas não deixou de cumprir a palavra, as maldições que estavam escritas no livro, né, das crônicas de Israel. E uma grande, o que salienta aqui, que a profetisa Uda, olha só, ela viveu também na mesma época do profeta Jeremias. Então, assim, Jeremias estava em atividade, mas Jeremias tinha lá o seu papel. Mas Deus ali precisava usar agora a profetisa Uda. Porque o que nós estamos falando é a mulher no poder. Então agora Deus usa a profetisa Uda para trazer uma grande vitória, uma grande bênção
para a vida do rei Josias e avisar ao povo que eles iriam sofrer por causa da sua desobediência, por causa da sua prevaricação contra Deus. Nós que falamos que é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Não tem jeito. Deus não toma o culpado por inocente. Se errou, se prevaricou, pegou contra o Senhor, pode saber, a sanção vai vir. O juízo de Deus vai vir. Aqui, quando eles acharam que não ia vir, o que Deus faz agora? Permite, no tempo pré-determinado do Senhor, que a correção venha. Agora nós vamos falar da liderança de Priscila. A gente vê pouco falar, né, de Priscila, mas quando a gente busca a bibliografia e vai buscar um pouco mais saber, foi grande mesmo trabalhar de Priscila na época do Novo Testamento. Aí fala que a liderança de Priscila, Áquila e sua esposa Priscila eram fazedores de tendas e aparecem pela primeira vez no livro de Atos ao se encontrarem com Paulo na cidade de Corinto. Na carta aos Romanos, Paulo saúda a Priscila como uma cooperadora do reino de Deus. Aqui nós vemos Paulo saudar a Priscila como uma cooperadora, ou seja, como uma ajudadora. Só que depois, mais lá na frente, nós vamos ver Paulo falando que a mulher tem que aprender, tem um padrão para a mulher aprender. Calada, vem um culto e fica quietinha. E em casa ela chega e pergunta para o seu marido. Ela não tem o direito de aparecer. E em casa que ela vai e pergunta. Aí aqui ele disse que Priscila era cooperadora. Como que Priscila era cooperadora de Paulo? Juntamente com Áquila, seu esposo, ela discipulou a Paulo a respeito do caminho de Jesus. Assim podemos afirmar que Priscila desempenhou um papel importante no ministério do apóstolo Paulo e consequentemente na igreja de Cristo. Tudo indica que Priscila se dedicou intensamente à fundação de igrejas e ao discipulado ao lado de seu marido, já que ela era apresentada como alguém que abriu a própria casa para fazer dela um ponto de pregação do Evangelho. Não tinha onde reunir, aceitava a Cristo pela pregação dos discípulos naquela época, pela efusão do Espírito Santo, pela ordenança de Deus de ir pregar o Evangelho. As pessoas iam aceitando, não tinham onde reunir, então apareciam ali famílias, né, já com a chama do Espírito ardendo em seus corações. Aí aqui ele nos mostra a liderança de Priscila. Não, pode trazer para minha casa, com certeza eles já tinham entrado num acordo. Áquila também viu que a coisa era boa, que era certo, né, a fazer aquilo, então fez o quê? Trouxeram um povo, trouxeram aqueles que aceitavam a Cristo para poder, né, congregar, poder ficarem instalados em suas residências. Ali eles eram visitados pelos discípulos, porque ali também era uma forma também de se esconder pela perseguição. Porque os romanos queriam de qualquer maneira tolir, parar, né, a obra de Deus, coisa que fosse fácil. Levante quem quisesse levantar para poder fazer isso, parar a obra de Deus. É como nós somos constantemente orientados que o inferno nunca prevalecerá contra a obra de Deus. Hoje nós estamos vivendo em uma situação, um cenário como esse, em que nós estamos orando, né, para que Deus mova as águas em favor da nossa nação. Porque hoje o que está sendo, nosso país está representado, não é para um homem que tem Deus em sua vida. Ele é contra tudo que é Deus. E no momento, daqui a instância, ele vai começar a externar tudo isso aí. Por isso aí, então, essa é a nossa oração, pedindo para que Deus agora, né, mova as águas em favor da nossa nação. Totalmente, nós vimos também a aparição em alguns momentos, né, da nossa primeira dama, essa que saiu. O quanto ela aparecia falando de Deus, orientando, falando quem estava orando, que estava orando, né,
que a esplanada, né, tinha outro ar, tinha outro espírito que pairava lá dentro, né? O clima lá era outro, por quê? Porque ela, direcionada por Deus, estava de uma certa forma representando Deus, né, também lá na frente. Aí fala aqui que da liderança de aquela dia que Priscila se dedicou intensamente à fundação de igrejas e ao discipulado ao lado de seu marido, já que ela é apresentada como alguém que abriu a própria casa para fazer dela um ponto de pregação. Priscila e seu marido não foram apenas companheiros do trabalho de Paulo, mas foram leais a Jesus e negaram a si mesmos para o bem do apóstolo e da igreja de Cristo. Agora nós vamos ver um pouco da liderança de Lídia. Lídia era natural da cidade de Tiátira e provavelmente foi a primeira europeia convertida pelo ministério de Paulo. Atuava como vendedora de púrpura e demonstrou ser uma mulher generosa, pois logo depois do seu batismo colocou a sua casa à disposição de Paulo, Silas e Lucas, persuadindo-os que aceitassem o convite. Persuadindo para que aceitassem o convite de que também pudessem usar a casa dela. Esse episódio ocorre em um momento de grande conquista para a igreja primitiva, com a fundação de igrejas na Macedônia, da Acaia e da Ásia, bem como a prisão e a milagrosa libertação de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro e de sua casa. Quando livres, Paulo e Silas se dirigiam à casa de Lídia para consolar alguns irmãos a serem consolados. Lídia demonstrou ter uma liderança servidora e generosa. Ela também foi uma mulher empreendedora do ramo de púrpura. Ela tinha lá a sua função, né? Tinha lá o seu trabalho, e após receber, né, a ação de Deus na sua vida, agora quer se dedicar à obra de Deus. Cede também a sua casa para ser um ponto de pregação e para receber aqueles que também precisavam de ajuda. Há uma parte na Bíblia que diz que o Evangelho são para os pobres. Quando esses assim recebiam a Cristo, aceitavam a Cristo, agora eles precisavam de atenção, né? Eles precisavam ser cuidados. Então, como a casa de Priscila e a casa de Lídia e outras más, nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim que alguns vendiam as suas propriedades e ali eles tinham tudo em comum, não tinha separação, eles viviam tudo em comum. E com isso o Senhor mostrava e dizia assim que o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos, pelo comportamento, pela alegria, né, de ver como estava sendo conduzida, sendo feita, né, o desprender dessas pessoas, principalmente como da de Lídia e da de Priscila. Vamos agora ao terceiro tópico. Uma resposta ao feminismo, como nós falamos ainda agora, né? Que a desafiadora realidade do feminismo, ou seja, esse movimento ideológico conhecido como feminismo, teve influência direta do marxismo, ou seja, cuja ênfase é a destruição da família tradicional, sob o argumento de que esse modelo promove a opressão da mulher, influenciado por autoras como Simone, desse nome feio aqui, e Judith Butler. Os adeptos desse movimento arvoram a bandeira do feminismo com ataques frontais ao padrão bíblico de relacionamento familiar e conjugal. Uns dias atrás nós estávamos conversando a respeito de algumas cidades da Europa. Muito fala-se, ouve-se falar de Paris, mas Paris é uma nojeira. O que tem de bonito, o que tem de interessante em Paris é realmente o seu cartão postal, a Torre Eiffel. Paris é uma cidade suja e a mentalidade deles é perversa, totalmente pervertida. Se aqui os irmãos acham que está demais ver homem com homem, mulher com mulher, Paris então é o centro, onde está o foco. Aí esses saem daqui,
vão lá fora, buscam e depois trazem para o Brasil e querem implantar isso no nosso país. Aí nós vemos como as coisas estão andando. Não precisa ir longe, nós vemos no nosso bairro como as coisas estão acontecendo, né? A gente anda aí, quando a gente vai, a gente esbarra, não tem jeito. Querem mudar a tradição, a cultura da família. Nós sabemos que é homem e mulher, não homem com homem, não mulher com mulher. Sabemos que quando tem lá homem com homem, esses dias eu estava lendo uma reportagem, eles também têm o desejo de serem pais. Aí quando eles querem ir por esse caminho, sabe o que eles fazem? Eles vão para a Europa. Lá eles encontram barriga de aluguel. Lá eles pegam fazem inseminação artificial nessas barrigas de aluguéis. Aí sim, eles são pais. Mudam que tem que ser um homem e uma mulher. Falam que tem que ser ali daquele jeito, 2 homens. Mas para cumprir com seus objetivos de serem pais, eles precisam de quem? De uma mulher. Aí, né, dá para a gente ver que quando está deturpada e não tem como mudar, segundo os olhos, segundo a direção da Bíblia, segundo a orientação é que é homem e mulher para se formar uma família, para aumentar, para ter a procriação, tem que ser homem e mulher. E como diz aqui, que eles querem mudar o padrão bíblico de relacionamento familiar e conjugal. Geralmente os que militam nessa frente tomam como base alguns textos bíblicos, isolando-os de seu contexto, isso é, deixam de analisá-lo à luz de toda a Bíblia. Por exemplo, os textos mais explorados por participantes desse movimento orbitam em torno de textos como de Gênesis 3,16, Coríntios 11,3 e 14,34, de 1 Timóteo. Né? De 1 Timóteo aqui fala justamente do comportamento da mulher, como a mulher deve se comportar. Em Gênesis fala de como a mulher iria criar, como Deus deu ali, que ela ia ter dores na hora de conceber e tal, e tudo mais. Aí elas são contra tudo isso, contra esse comportamento orientado pela Bíblia. Diante desses fatos, é preciso que a igreja atente para essa realidade que tem influenciado tantas pessoas, inclusive cristãos, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e coloca em dúvida a verdade absoluta de Deus. E o segundo tópico diz assim: uma resposta bíblica. A resposta que a Igreja de Cristo deve dar ao movimento do feminismo deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. É urgente que a Igreja reafirme a sua fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, perfeita e inerrante. Razão pela qual o modelo familiar nela exposto deve ser preservado, mesmo em meio a muitos ataques de movimentos que visam a desconstrução da verdade eterna de Deus. A despeito dos argumentos que os simpatizantes do feminismo utilizam, é preciso afirmar que estes querem desacreditar as verdades eternas e imutáveis da Bíblia. O termo dominar, usado em Gênesis, não implica subjugar, maltratar e nem tampouco humilhar. Em hipótese alguma, indica que o homem seja superior à mulher. Ou seja, o texto paulino a respeito de a mulher está calada e não está na igreja, trata de questões pontuais, como aquilo que eu falei. Pessoal, a Débora na guerra, tenta imaginar Débora na guerra, flecha para lá e para cá, espada para lá e para cá, lança para lá e para cá. Quais seriam as habilidades dela? Aí quando ele fala aqui que estavam enfrentando algum tipo de desordem, se nós vemos as dificuldades dos discípulos, dos apóstolos, como líderes, agora você imagine a delas, no Novo Testamento, liderando uma igreja. Como seria? Com certeza a Priscila e Lídia passaram por algumas da forma em que elas estavam exercendo as suas lideranças. Agora imagine elas
à frente de igreja. Quantas Paulo passou? Timóteo, que Timóteo passou? Pedro, João. Aí quando ele diz aqui que elas não tinham esse direito, eles também por causa disso, por causa das dificuldades, por causa do momento, ou seja, por base, leva por toda a narrativa bíblica, pois se o fizesse, concluiria que efetivamente a mulher tem seu espaço, não somente isso, ela exerce um papel fundamental no plano de Deus para a humanidade. Portanto, a verdade de Deus é inegociável e absoluta. O modelo de família que glorifica o Senhor é o ensinado nas Escrituras. Por sua vez, deixa claro que a mulher é amada por Deus, que preparou um plano especial para ela na sociedade, na família e na igreja. O terceiro subtópico, uma resposta final. Diante das abordagens feitas nesta questão, existe a necessidade de uma resposta final para a fundamentação das bases da fé cristã a respeito do papel da mulher, especialmente no exercício de liderança. Algumas colocações devem ficar bem claras, como por exemplo, a mulher é a criação de Deus, e isso faz dela um ser especial e parte do plano de Deus. Não há textos bíblicos que mostram mulheres exercendo liderança como os exemplos das mulheres estudadas nessa lição. Entretanto, devemos deixar claro que não tratamos aqui de ministério pastoral. Aí aqui ele explica, porque a nossa igreja não ordena pastores. Ele está falando da deles. Está falando da deles que não ordena pastoras. Totalmente contrário, na contramão da nossa. E temos aqui, né, as nossas pastoras. Temos aí as diaconisas, né, que estão aí, graças a Deus, galgando, exercendo as suas funções, sendo usadas pelo Senhor quando tem a oportunidade de trazerem a palavra do Senhor. Segundo, tratamos a perspectiva de uma liderança comum de milhares de irmãs em departamentos eclesiásticos, que é uma realidade na nossa igreja. Também ou é na nossa, como nós citamos, os nossos departamentos da nossa igreja, a maior parte delas é o quê? É dirigida, liderada por mulheres. Salvo aí, né, Deus que foi convalescente com a gente, o presbítero Jason, né, que está na frente da mocidade, mas também assessorado por uma mulher. Então, Deus não olha dessa forma, que mulher não pode. Pode sim. Não importa a situação. Foi levantada por Deus, foi chamada por Deus, então não tem jeito. Vai concluir realmente o seu ministério. O ensinamento bíblico de que a mulher deve ser submissa ao seu marido não implica torná-la inferior ou menos importante, mas fazer com que cumpra a sua missão, e nisso Deus é glorificado. Como forma de reafirmar o valor da mulher para Deus, lembremos de que a história de Ruth e a de Esther retratam de forma perfeita a obra de Deus em favor da humanidade. Ruth era uma gentia que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Esther era uma judia que salvou o seu povo da destruição. Como nós vemos a ascensão, como nós vemos o entrar de Ruth na história, como liderança. Poderia largar a mão, né? Porque teve a oportunidade, segundo a orientação de Noemi, que foi posta ali por cabeça naquele momento, já tinha perdido o marido, já tinha perdido os filhos. Agora, o último esforço, já totalmente, já mas sem interesse, sem perspectiva de vida, já que ela falou, não tenho marido, não tenho filhos, né? Então, vocês vão para casa, vivam lá a vida de vocês, né? Quem sabe lá Deus dá outro agora, marido também a vocês. Uma foi embora, aproveitou a ocasião e foi embora. Já Ruth não, Ruth preferiu ficar com Noemi. E Noemi maquinou, dirigiu, guiou, né, a Ruth, tanto que hoje nós vemos a sua importância durante toda aquela orientação, né, de Noemi, do papel importante de Ruth. E de Esther nós falamos há pouco, a importância
da introdução, né, do entrar de Esther na história, e como Deus é maravilhoso e sabe realmente como trabalhar. Para muitos aí ela é contestada. E como nós falamos desse momento feminista, né, movimento feminista, eu parei, olhei e vi, né, busca esse movimento feminista dizendo que a mulher, ela diz aqui que da sua autoridade, de como ela deve se comportar, eu fui lá e busquei, para nós termos mais ou menos um exemplo, né, do comportamento da rainha Jezabel em relação a Acabe. Você acha que Jezabel gostava de fazer muita coisa? Jezabel gostava de mandar, ela era manipuladora. Jezabel era terrível. Tudo que Acabe queria e não conseguia do seu jeito, ela com o seu jeito perverso, maquiavélico, manipuladora, ela conseguia. Então, assim, nós vemos que nesse movimento, nós podemos ver realmente Jezabel. Tem que ser desse jeito, as coisas devem ser feitas dessa forma, né? Por isso que a Bíblia fala assim que muitos aí toleram, lá em Apocalipse, né, que nós vemos que tem igrejas que toleram Jezabel, e Jezabel não é para ser tolerada, pelo que ela quer implantar, pelo seu comportamento, né? E não pode ser realmente desse jeito. E quando nós falamos desse ponto a respeito do feminismo, nós precisamos trabalhar para que a Bíblia, para que a palavra continue sendo trabalhada dentro da igreja. Nós vemos lá nas Sagradas Escrituras, como diz que as irmãs, as mais velhas, ensinem as mais novas como se comportar diante do Senhor, porque hoje, diante da sociedade que nós estamos vivendo, na geração em que nós estamos vivendo, ela aceita muito fácil o que a sociedade oferece, totalmente contrário aos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel naquela época, que não aceitaram a oferta do rei. Eles que se impuseram, não, se você fizer assim, nos der ervilha e água, nesse tempo aí nós vamos estar bonitos, gordos e mais inteligentes do que esses que estão tomando aí vinho, comendo carne, vivendo do jeito que o rei quer viver. Ou seja, os jovens da nossa sociedade, na época que nós estamos vivendo, eles não combatem, eles não lutam, eles preferem aceitar e não podem entrar por esse caminho. Tem que ficar com a palavra de Deus, né? Foi o pastor que citou aqui uma vez, e é válido, né? Eu carrego isso comigo, entre a metafísica e a palavra, fique com a palavra. Ela é inerrante, ela é eficaz, ela é digna de toda aceitação. Ela não tem margem de erro. A palavra de Deus não tem margem. Glórias a Deus. Diz aqui que não pode deixar ser deturpada por esses movimentos. Aquilo que tem que prevalecer é o que diz a palavra de Deus. Pastor. Cumprimentos, irmãos, ao Pai do Senhor. E já fica a minha gratidão a Deus por mais esta lição que nós temos nessa manhã. Já parabenizo também o pastor Eduardo, professor, por ter discorrido todos os tópicos da lição e muito bem aplicado. Na verdade, esse é o objetivo da nossa Escola Bíblica Dominical, que os professores abordam todos os temas para que a gente possa ter um crescimento maior acerca do conhecimento da palavra de Deus. Eu não vou ler assim
tudo que eu marquei aqui, porque o tempo não permite, mas eu quero só, depois do segundo tópico, subsídio aí, falar da Débora, que eu acho que aqui já é o suficiente para a gente fazer um fechamento sobre toda essa lição. Eu vejo o seguinte, e claro, a nossa igreja coloca em prática exatamente isso aí. É uma visão nossa? É uma visão nossa, graças a Deus. É uma visão futurista? Muito. Quando o pastor fala aqui, leu aqui no terceiro subtópico, no terceiro tópico, onde o comentarista diz, entretanto, devemos deixar claro de que não tratamos aqui de um ministério pastoral feminino. Primeiro, que a nossa igreja não ordena pastores. Calma aí. O pastor frisou muito bem, a igreja deles não ordena, mas a nossa ordena. O que ocorre é que a nossa convenção, a CGADB, não ordena ainda pastores. Mas o Madureira já ordena há muito tempo pastores. E eu não vejo dificuldade nenhuma de ordenar, e também não vejo perca de competência do sexo feminino pastoreando. Eu conheço muitas igrejas são pastoreadas por mulheres, e aqui da nossa igreja também eu já falei para a pastora Antonella que ela vai ser pastora presidente da igreja. Tá certo? A gente só precisa o quê? Observar alguns conteúdos que tem nas Escrituras Sagradas, para a gente não perder a margem daquilo que o Senhor nosso Deus estabeleceu para o sexo feminino na direção das atividades. Por isso que eu escolhi exatamente o subsídio aqui da Débora, para a gente falar sobre isso e fazer assim a minha participação. Está escrito assim, isso não tem na revista dos alunos, tá? Os líderes sábios são raros, eles realizam grandes coisas sem envolvimento direto, porque sabem como operar por meio de outras pessoas. Eles conseguem ver o quadro completo, que frequentemente escapa à observação dos que estão diretamente envolvidos. Por isso são bons mediadores, conselheiros, planejadores. Débora se encaixa completamente nessa descrição. Ela tinha todas essas qualidades de líder, e um relacionamento notável com Deus, o discernimento e a confiança que Deus deu a esta mulher a colocar em uma posição singular no Antigo Testamento. Débora está entre as mulheres notáveis da história. Sua vida mostra que ela não era sedenta por poder, que ela queria servir a Deus. Sempre que o louvor vinha em seu caminho, ela atribuiu crédito a Deus. Ela não negou nem resistiu sua posição na cultura. Como mulher e esposa, nunca permitiu que isso a atrapalhasse. Sua história mostra que Deus pode realizar grandes coisas por intermédio de pessoas que estejam dispostas a permitir que Ele as guie. Então veja bem, esse subsídio aqui, ele informa para nós que Débora era esposa, era mãe, era dona de casa, cuidava dos seus afazeres e era profetisa. E o crédito de Débora era tão grande, que já não dava para ela atender as pessoas ali na sua casa. Então o que ela fazia? Botava uma mesinha lá embaixo das palmeiras e ali atendia todo mundo. E Débora começou a julgar também as pessoas. A credibilidade dela. Então veja bem, ela não deixou os seus afazeres domésticos. O que o movimento feminista faz hoje é tirar a mulher dos seus afazeres domésticos, como se ela fosse uma revolucionária e ela não teria mais compromisso com as obrigações estabelecidas nas Escrituras Sagradas. Isso é um pensamento marxista. Isso aí Deus não aceita em hipótese alguma. Mas toda mulher que é dedicada, que é boa mãe, que é dedicada aos seus afazeres domésticos, a responsabilidade da sua casa, ela não furta essas coisas, eu não vejo porque essa mulher não possa presidir uma igreja.
Eu não vejo que essa mulher não possa conduzir o rebanho do Senhor. Então a nossa igreja, nós consagramos mesmo. E vou consagrar muito mais ainda, não paro aí não, viu? Agora vejamos bem, a gente pode ter alguns exemplos aqui. Por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja o pastor Adriel, excelente pastor, mas é filho na fé da Alana, da diaconisa. Está entendendo? Foi a Alana que ganhou o pastor Adriel para Jesus. Como é que você vai descredenciar uma situação dessa? Nós vemos aqui, por exemplo, a diaconisa Márcia, que discipula o presbítero David. Então, na nossa igreja mesmo, a gente tem um monte de exemplos aqui, certo? A gente vê, por exemplo, vamos voltar novamente na pastora Brunella. Nós vemos aqui uma excelente pastora. E o esposo, que era presbítero, renunciou ao presbitério. Então, isso já está diante de nós e a gente já vê isso. O que nós precisamos adequar é tão somente aqui no comportamento da Débora. Porque Débora foi um exemplo, uma grande mulher. Tanto é que quando saiu para a peleja, Baraque falou assim: olha, eu só vou a essa guerra se você for. Ela falou: olha, Baraque, eu vou, mas só que tem uma coisa, você vai perder o mérito disso aí. Sabe o que as pessoas vão falar? Que Deus deu a vitória para a nação através de uma mulher. Então você deveria estar no seu lugar. Como ele só foi, se a Débora foi o mérito ficou para quem? Para Débora. Mas ela reconheceu que o mérito seria dele. Então, o que nós vemos aqui, nesse subsídio aqui, é que a pessoa não pode, agora que está numa posição privilegiada, a pessoa querer prevaricar nas outras responsabilidades que tem. É difícil ser um excelente obreiro do Senhor e dono de casa? Bom, eu pergunto, é difícil ser uma excelente dona de casa e uma profissional notável lá fora? É a mesma coisa. Somos duas funções. Nós temos grandes mulheres hoje no exercício de funções notáveis no país. Temos muito, e são mulheres que estão donas de casa. Então, o sexo feminino não pode perder essa qualidade nada dada por Deus. E isso, a mulher colocando em prática, nada impede que a mulher seja uma líder e das boas. Porque, na verdade, a mulher é muito mais fácil de assimilar as coisas. Se a gente olhar direitinho, nós tivemos poucos problemas na igreja com as diaconisas, mas tivemos muitos problemas com os diáconos. Você vê como é que é mais fácil? Você entendeu? Agora, é claro que em cada casa a mulher tem que reconhecer, não é a autoridade do marido, tem que reconhecer que o marido é o chefe da casa, estabelecido por Deus. Então tem que haver um consenso. Não pode agora a mulher querer mandar dentro de casa, fazer e desfazer, e o marido também, que tem marido também que até merece isso, né? Tem uns maridos muito frouxos por aí fora, que na hora da encrenca, em vez dele resolver a situação, aí ele joga para cima da mulher. Ah, vai lá conversar, vai lá você resolver, principalmente quando ela tratar comigo. Olha, eu não me suporto como alguma esposa de homens da nossa igreja vem conversar comigo para resolver o problema do marido. Eu falo: cadê teu marido? Por que ele não veio resolver? Isso é feio para o homem. Isso é horrível. Isso é ridículo para o homem. O cara não é um chefe da casa? Então, na hora dos problemas, o que ele não resolve? Aí fica empurrando para a mulher. Ah, vai lá conversar com fulano para mim. Ah, vai, você não é homem não, Márcio? Você está entendendo? Esse tipo de coisa é que eu não aceito. Agora, a mulher continuando a ser submissa, né? Mãe, dona de casa, cuidando das coisas direitinho, na nossa igreja vai subir na vida ministerial. Pode ter certeza. E não é subir na vida ministerial, não. No futuro, quando Deus nos abrir a porta da gente ter congregações, eu vou dar posse nessas irmãs, não resta dúvida. Se tem qualidade no ensino, se tem competência no ensino, e a obra é de Deus, por que eu, homem, vou tolir isso? Quando aqui esse comentarista diz que a nossa igreja holandesa estão muito atrasados,
porque na própria Escritura nós já vimos várias mulheres também galgando essa função. E a discípula Dorca, foi eu que consagrei ela, está lá, discípula Dorca, estava lá já exercendo essa função pastoral. Ela tinha um grupo de irmãs. Se a gente for por aí fora, a gente vê o seguinte, e aqui também a gente já está nesse, a gente vê irmãs que tem um verdadeiro domínio, uma verdadeira liderança, em círculo de oração, de fazer as coisas, etc. Aquilo. A gente vê irmãs na mocidade fazendo trabalho, a gente vê em todos os setores, e a gente já precisa estar acostumado com isso, porque hoje não adianta se enganar não. Eu não sei quanto tempo mais Jesus vai levar para buscar a sua igreja, mas hoje já nasce menos do sexo masculino que o feminino. Essas igrejas que não consagram, se não tomar cuidado, daqui a um tempo não vai ter pastor para ele não, porque só nasce mulher. Em cada 10 sexos femininos que nasce um masculino, como é que vai fazer? Você entendeu? Olha só, a gente precisa ter essa visão. Por exemplo, existem alguns países europeus que a sua população é uma população de idade, certo? E está faltando jovens lá, entendeu? Está faltando pessoas para casar, para continuar a procriação. Tem país aí que está pagando homens, sexo masculino, né? Pagando sexo masculino para ir para lá, para casar com as moças lá, pagando para a continuidade na espécie. Então são países que estão com visão que daqui a uns tempos eles não vão ter mais a população. Então a igreja do Senhor também tem que ter essa visão. Calma aí, nós precisamos preparar, porque quando acabar o sexo masculino, né, a igreja vai acabar? Não pode. A igreja precisa continuar. E para Deus não importa se é um homem ou uma mulher que está dirigindo a igreja dele. O que Deus não vai aceitar nunca é o todes. O todes não é de Deus, não é do capeta, meus irmãos. Vocês sabem o que eu estou falando? Acho que capaz de essa live cair. Eu falei capeta aqui, né? Eu não falo capeta, não cai. Então veja bem, olha o que nós vimos agora, uma aberração da espécie na posse desse novo governo. Bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos. Gente, tem muito tempo que eu falo sobre linguagem neutra na nossa igreja. Se você tiver uma reunião que tem aí 99 mulheres e tem um homem, você tem que falar senhores, porque o sexo masculino por si só já é o suficiente para fazer com que está se cumprimentando a todos. E isso vem do latim. Do latim vem o quê? Todos, está falando de pessoas, todas, está falando de pessoas também. Agora o todes é uma linguagem neutra, inexistente. Agora, porque eles se envolveram com um monte de pessoas homossexuais e querem honrar todo mundo, aí querem mudar o quê? Querem mudar a linguagem portuguesa. Agora, você vem aí, pode ficar no poder, você tem que ver lá atrás, lembra? A presidenta, rapaz, que bando de analfabeto, esse povo, misericórdia, não aprende nunca. Aí quer dizer, e olha só, você já imaginou o ministro da educação? O ministro da educação falar assim, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. Isso para agradar as pessoas que são homossexuais. Gente, isso é uma aberração da língua portuguesa. Então na igreja do Senhor tem para presidir, tem todos e tem todas. Os todos aqui vai para o inferno, porque não cabe eles da igreja do Senhor. E não sou eu que falo não, é a palavra de Deus. Agora mesmo no Twitter ali, eu fiquei surpreso que botaram uma bobeira lá, e eu dei uma lapada lá, já está em mais de 250 visualizações, e está saindo pessoas até concordando comigo, certo? Porque alguém chega e diz o seguinte, que Twitter, hein? Esse povo é muito ingrato, porque Deus colocou o Lula lá na direção do país. Eu falei, Deus não coloca espírita, governo de sociedade.
porque Deus é contra o espiritismo. Agora, se a gente não fala a verdade, eles vão achar que estão corretinhos, estão certinhos. Então, olha só, liderança na igreja não importa se é o sexo masculino ou o feminino. Nunca vai ser os dois sexos. Isso aí não tem jeito. Tem que decidir, né? Tem que decidir. E aí, a gente não tem oposição a isso. Não temos hoje, não vamos ter no futuro, e preparamos nossos obreiros também para não ter essa oposição no futuro. Aí chega, eu acho isso uma aberração. Aí chega, faz essa separação, subjuga, não consagra a mulher nem nada e tal. Aí tem uma grande festa aqui na igreja. Aí convida agora uma pregadora renomada para pregar para um monte de homem. Fica difícil entender aonde esse povo quer chegar, né? Eu já vim do congresso mesmo, grandes congressos ali, milhares de pastores ali ouvindo, e a irmã pregando com autoridade, etc e tal. Gente, o que é mais fácil? Você preparar um sermão para pregar para as pessoas, ou você assumir uma posição de líder? Os conteúdos estão dentro das Escrituras Sagradas, então não vejo dificuldade nenhuma para isso. Então nós parabenizamos a liderança da mulher, e tem diversas mulheres das Escrituras Sagradas que tiveram boa liderança. Na nossa igreja também tem essas mulheres, e vamos seguir. A gente não tem oposição a isso não. Que Deus possa abençoar. E a conclusão. Essa lição buscou elucidar o que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando o seu valor, o seu papel e a sua importância na obra de Deus. Com exemplos bíblicos, à luz das Escrituras, a lição reafirmou que a mulher desempenha um importante papel na sociedade, família e igreja. Vamos lá, fazer nosso fechamento. Título da lição: Exemplo de liderança feminina. Texto principal. Então, ia se livrar do rei, quando ele encontrou geração, segunda Crônicas 34, 22. É direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós agradecemos ao pastor Eduardo, pastor, por essa lição que nos está nessa manhã. Cada um dos irmãos que participam da Escola Bíblica Dominical, como alunos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que o nosso objetivo é absorver o conhecimento da palavra do Senhor e propagar.
não nos interessa a gente aprender e armazenar para nós. Nós somos formadores de opiniões e precisamos levar avante aquilo que a gente aprende. Se os irmãos não puderem olhar para mim, eu fico satisfeito, porque aí eu sei que alguém está me ouvindo, né? Tá certo? É uma falta de educação, alguém está falando e vocês olhando para lá. Aqui a escola dominical é exatamente o lugar de ensinar todas essas coisas, tá bem? Então, que Deus possa abençoar e recompensar a cada um de vocês. Nós concedemos as boas-vindas a Isabelle Lara, do Dudinho, da Escola Dominical, dos alunos, dos adultos, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós vamos já ouvir as crianças, então, se apresentar.
aos adolescentes. Deus abençoe a cada um de vocês. Quem mais? Eu já falei, tá? Eu quero aproveitar os professores dos adolescentes e pedir desculpa a vocês, porque 2 vice-presidentes foram participar das aulas de vocês lá e não foi com a minha aquiescência. Eu imagino que o primeiro dia de aula de vocês, tendo 2 vice-presidentes dentro da sala de aula, vocês devem ter ficado constrangidos. O resto público. Qualquer outra pessoa teria ficado constrangido. Se eles tivessem chamado vocês dois durante a semana e passado para vocês como da aula, eu ia louvar a atitude deles. Mas porque eles foram lá, por conta própria, participar, eu repudio esse comportamento. Não partiu de mim isso, eu jamais faria uma coisa dessa, viu? E aos vice-presidentes, eu lamento que vocês, ao meu ver, foi imprudente de fazer uma coisa dessa. Porque todo mundo que está começando precisa que alguém dê um treinamento antes. Já que vocês começaram assim, sem esse treinamento, eu jamais iria colocar alguém lá para fiscalizar a aula de vocês. Eu nunca fiz isso e nem faço hipótese alguma. Você falou que ia lá, não falou que ia ficar lá assistindo, nem que o pastor Gugel ia também. Então eu acho que eu acho, já passou, a gente já corrigiu, a gente só tem que ver o seguinte: eles que estão começando, tendo 2 vice-presidentes lá, a pessoa pensa, poxa, olha, vamos pensar assim, vamos pensar por mim, vamos pensar. Eu pedi só permissão para ir lá, não para assistir as aulas. Se eu vou lá, eu vou fazer o quê? Então, não, vou lá ver, eu ainda falei assim, deixa lá. Então, olha só, a pastora Maria, eu vou lá dar uma olhada. Vamos lá. O que você tem que ver? Tem que ver o seguinte: eu vou me colocar no lugar deles, da pessoa, e eles devem ter pensado, poxa, o pastor mandou me vigiar, gente, eu jamais faria uma coisa dessa. Então, a gente tem que ter cautela, para não deixar com que as pessoas fiquem constrangidas, porque nós estamos trazendo as pessoas para isso. E a gente abriu aqui, na nossa reunião da diretoria, quem queria, tá certo? Agora, por exemplo, se o pastor Tálio e se o pastor Gesiel quiser, durante a semana, dar instruções para o presbítero Jason e para a irmã Lia como conduzir as aulas, é louvável. Eu vou bater palmas, vou agradecer os irmãos para isso. Tá bom? Se quiserem fazer isso, com toda certeza eu vou ficar muito satisfeito. Igual diversas vezes o pastor Tálio fez aqui, preparatório para as diaconisas e diáconos, e que foi de grande relevância, que quando nós separamos essas irmãs para proporcionar essas oportunidades, elas já tinham tido um pré-treinamento com eles. E outra coisa, nós vamos precisar ainda este ano, preparar diácono para dirigir trabalhos também, para dirigir cursos, porque pregar eles estão pregando, estão dando estudo, né? Agora para dirigir também, tá bom? Pastor Maria. Vamos lá. Na limpeza do templo hoje, está o pastor Adriel, o presbítero Deis, Diácono Benjamin, diaconisa Cris, Brian e irmã Tereza. No café da manhã, a parte de alimentos sólidos está a irmã Regina, diaconisa Tânia e o pastor Eduardo. Nos líquidos está Brian, pastora Brunel, diaconisa Alana, que vão trazer o café. Tá bom? Salve, nosso Pai do Senhor. Amém. Próximos cordeirinhos: 10 matriculados, 9 presentes, 1 ausente, 1 inciso de oferta. Estrela da Manhã: 4 matriculados, 3 presentes, 1 ausente, 1 visitante, não tendo oferta. Classe dos adolescentes: 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, 3,85 de oferta. Classe dos adultos: 29 matriculados, 27 presentes, 2 ausentes, R$23 de oferta. Total geral de frequência: 46 pessoas. Total geral de oferta: R$27,90. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa escola de manhã desse dia. Agradecemos aos professores do departamento infantil, adolescente,
também no adulto, conforme já fizemos. Ouvindo o pastor de exemplo fazer essa oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Glorioso Deus e Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade que tivemos nessa hora, estamos estudando a palavra, que eu possa continuar abençoando poderosamente a vida do pastor Eduardo, a classe, o Senhor, que tem recebido as instruções de Deus das Sagradas Escrituras, das demais classes também que eu possa continuar abençoando, enriquecendo o conhecimento de cada um dos teus servos. Pedimos a Ti que nos conceda um dia abençoado, agradável diante de Ti, e que oramos, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, aguardamos a vinda do Senhor, e o Pai nos abençoe. Amém.